Como você tem recebido aquilo que Deus tem te mandado? Tem se colocado como um pequenino, como uma criança? Tem visto a própria presença de Deus nos acontecimentos do seu dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre bom estarmos juntos fazendo esse percurso espiritual. Lembro a vocês que estão chegando a primeira vez nesse canal, se inscreva, participe e veja todos os conteúdos que estão aí, feito com muito carinho para você. Lembro também que nós estamos fazendo lá no meu canal, Padre Isaac Madureira, um itinerário com a vida dos santos. Hoje é dia de São Vicente de Paulo, um santo maravilhoso. Vale a pena você conhecer, se ainda não conhece a história dele. Quantas obras nasceram deste coração, deste desejo de ser pequenino, ser como uma criança, deixar realmente o Senhor agir sobre a vida dele. Espero que também em cada momento da sua vida seja esse o seu desejo. Vamos pegar a palavra que está hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 46 ao 50. Diz assim: Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Quem realmente é o mais importante entre nós, aquele que vai receber mais cargos, mais funções. Quantas vezes nós paramos nessa dimensão? Não é à toa que nós nos apresentamos muitas vezes através de números, de diplomas, apresentamos aos outros por aquilo que nós fazemos. Isso é muito comum. Como diz o Pequeno Príncipe, os homens grandes só sabem conhecer as coisas através de números. Nós, muitas vezes, trabalhando dessa forma. O número mostra o reconhecimento. Então, o número de visualização, o número de likes. Agora a gente tem toda essa dinâmica da vida nas redes sociais, aquilo que está sendo compartilhado, aquilo que você é, os diplomas que você viveu. Então, parece que nós vamos nos vendo através de números e percebendo quem será maior, quem será menor. Mas aí nós pensamos nesta lógica do Evangelho. O que ele faz? Muitas vezes Jesus esconde aquele que é mais próximo. Pense quando você olha para a Virgem Maria, o discipulado dela se escondeu com outro discípulo, com o discípulo amado. Ficaram mais escondidos. Embora, lógico, João fez toda a evangelização hoje na região da Turquia, mas há um escondimento, um ser simples. Nós vemos tanto isso na vida de Santa Faustina, Santa Teresinha, tantos santos que foram escondidos pelo Senhor. Bom, e aí você percebe este caminho de discussão. Quantas vezes nós discutimos isso, talvez não com os outros, mas dentro de nós. Será que temos mais reconhecimento que aquele outro? Será que aquele outro lá vai ter melhor olhado daquele que é o nosso gerente, daquele que é o nosso coordenador, daquele que é alguém que está ali a ter vamos dizer assim, uma responsabilidade sobre nós? Quantas vezes nós esperamos isso? Então, Jesus sabia o que eles estavam pensando, pegou então, o que ele faz? Uma criança e colocou junto de si, trouxe a criança. E aí ele disse: quem recebe esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele entre todos de vós for o menor, esse é o maior. Então, traz a criança. Quem quiser ser grande, precisa ser pequeno. Olha só. Quem quer ser grande precisa entrar na dinâmica da pequenez, de receber este pequenino. Eu queria pegar essa coisa da simplicidade e daquilo que é uma das características da criança, ser simples com as coisas, e pensar nisso, que tudo aquilo que Deus nos envia, Ele nos dá uma graça de trazer ali a sua presença. Muitas vezes a gente
entra na capela, faz a nossa oração e saímos da capela com vários propósitos. Talvez você já tenha saído várias vezes da capela. Eu muitas vezes saio da capela com inúmeros propósitos. E propósitos de santidade, de desejo de renovação. E de repente, quando já sai da capela, começa a me apresentar as coisas que não eram tão assim como eu esperava. São coisas pequenas muitas vezes. Uma palavra, um gesto de uma pessoa, um pedido que vai me custar um pouco mais de tempo e eu estou ali sem tempo. São pequenos pedidos. Você chega na sua casa, você que tem uma família e o teu filho te faz pedidos. E pedidos que vão te minando, porque você precisa se esforçar, está cansado, está exausto, mas você precisa se esforçar para aquele pedido. Alguém te faz um pedido, alguém quer um trabalho, alguém quer uma ajuda sua e você vai percebendo que Deus está te enviando coisas. E isso é muito bonito, porque quando nós nos tornamos simples, nós começamos também a perceber que além das coisas que nos acontecem, existe um mover de Deus nessas coisas. Quando esse mover acontece, então nós percebemos que tudo aquilo que nós vamos recebendo, que nós somos chamados a receber como crianças, são um envio do Pai. Mesmo as coisas difíceis, uma notícia ruim, uma situação difícil com uma enfermidade, uma situação de desavenço, de dificuldade de relacionamento, então você recebe. E quantas vezes aquilo tem um gosto amargo, quantas vezes aquilo tira de você as forças e você percebe que você precisa receber aquilo como um filho, como um pequenino que recebe algo do Pai. Quando você faz isso, começa a se tornar pequeno, porque você vê os seus projetos ficando diante das solicitações que Deus vai te dando. Solicitações que os outros vão pedindo para você. Solicitações que realmente nos fazem descer. E eu quero voltar a dizer isso para você. Não são grandes coisas. São coisas pequenas, mas que você entende que é algo bom, que é algo realmente importante e que precisamos assumir. Então, vamos supor que receba uma notícia de alguém que eu gosto que está doente. Não é uma coisa boa em si, mas o como eu vou receber aquilo como uma oferta, como uma entrega, como uma disposição a interceder, isso sim é algo que diante daquele fato que não é agradável e nem é desejável, você pode fazer algo bom, um oferecimento, um sacrifício, uma intercessão, uma visita, uma ligação, uma mensagem. Então você vai percebendo e você começa a aceitar aquilo como uma própria visita do Senhor. Isso é a graça. E aí essa é a pequenez, porque não foi os meus projetos. Quantas vezes nós padres estamos assim, sem tempo nenhum. E aí alguém liga para dizer, olha padre, preciso que visite esse enfermo, precisa dar a unção dos enfermos para esse, precisa de confissão daquele outro. E é óbvio que são características sacramentais que só o padre pode ir lá. Né? Quando é possível fazer outros irem, ótimo, mas tem muitas coisas que são sacramentos, precisa que o padre esteja. E aí você começa a ser desafiado a perder tudo aquilo que você programou, porque você vai lá visitar alguém. Hoje já não moro em São Paulo, mas quando você se mora em São Paulo, a coisa é realmente bem por aí, porque você demora 1h30 para ir, 1h30 para voltar, para ficar às vezes 30 minutos com aquela pessoa, então praticamente vai uma tarde, uma noite, vai um horário pela manhã, mas é Jesus que te visita, é o Senhor. Quantas vezes você, pai de família, quanto você, às vezes, estudante, precisa de algo, de repente aparece outra coisa e você precisa diminuir. E quando a gente diminui, essa pequenez nos faz tornar-se grande diante de Deus. Porque não são tanto que aquilo que nós fazemos, mas o tanto que nós reconhecemos e amamos Jesus quando Ele se apresenta das várias formas possíveis. Então, quando recebemos isso,
como uma criança, recebemos Ele. Se recebemos Jesus, recebemos o Pai, que também está ali, e vivemos essa experiência, movidos pelo Espírito. Uma experiência que eu poderia te dizer, uma experiência trinitária. Mas você está vivendo essa experiência trinitária? Precisamos. Sejamos pequenos, simples, e nos lançamos nos braços do Pai, que de repente você irá aonde não queres ir, fará o que não queres fazer, mas em tudo isso ainda encontrará uma alegria e uma felicidade, porque você se tornou tão pequeno, tão leve, que pode ser carregado por Deus, carregado facilmente, sem dúvida, pelos seus irmãos. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.